E aí pessoal do Nadando na Prática, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal. Se você não está inscrito, já se inscreva. Toda semana a gente está colocando um vídeo aqui para vocês. E hoje, no Nadando na Prática, a gente vai falar sobre natação infantil e a importância da ludicidade. Vem comigo aí! Vou começar falando do que não pode faltar em uma aula de natação infantil, independente das idades, pessoal. Não pode faltar nessa aula diversão. Então, um grande problema que eu vejo é, às vezes, focar muito em metodologia, focar em nados, focar em estilos, e o que acontece? Esquece do principal, que é uma aula o quê? Gerando emoção para essa criança, emoção positiva para essa criança. Então, vocês estão observando aí os vídeos, elas estão fazendo exercício, mas ao mesmo tempo elas estão se divertindo. Então, se tem um ponto principal aí para natação infantil, é essa: fazer com que todas as aulas gerem experiências diferentes e gerem emoções diferentes para as crianças. E nisso eu vou falar um pouquinho agora sobre ludicidade. Vamos lá então, para falar de ludicidade, a primeira coisa que eu acho importante é entender que forma que a gente vai se comunicar com essa criança. Qual o contexto que a gente vai colocar nas nossas aulas? Porque eu vejo um problema. Qual o problema? Às vezes a gente aplicar apenas os exercícios porque a gente tem que desenvolver aquela habilidade. Legal, realmente nós temos várias habilidades em várias fases no aprendizado. Tá tudo certo, mas a pergunta é: tá gerando uma emoção essa aula? Tá gerando vários pontos que a gente vai tornar essa criança um pouco mais criativa na aula? Então esse é um ponto importante. E eu vou agora dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, um exercício muito conhecido, por exemplo, com o uso de um espaguete, a gente trabalhar o cachorrinho, o nado cachorrinho com uma criança. O que eu gosto muito de colocar dentro das minhas aulas? Por exemplo, ao invés de falar, vamos nadando cachorrinho, eu coloco um contexto, eu coloco uma história. E dentro dessa história, o que eu estimulo muito? A criatividade deles. Então, no meio da aula a gente coloca personagens, no meio da aula a gente cria uma história com cenários. Por exemplo, eu utilizo muito: a gente vai pular do barco, saiu do barco, abandonou o navio, a gente vai nadando cachorrinho até uma ilha. Pronto, mudou totalmente o contexto. A forma como a criança vai conseguir se comunicar com esse exercício é totalmente diferente. E qual o detalhe importante? Se a gente coloca isso numa atividade, automaticamente a nossa aprendizagem, o nível de aprendizagem sobe muito. Porque a gente tem que concordar que para aprender nós precisamos repetir. A natação tem muitas coisas repetitivas. Então, qual um jeito de enriquecer a sua aula? Coloque coisas lúdicas, coloque histórias, coloque contexto, coloque exercícios com variações diferentes, que isso vai fazer com que sua aula se torne muito rica. E qual que é o resultado que você vai ter disso? As crianças não vão faltar na sua aula. E aí a gente liga mais uma coisa: se a gente tem mais frequência nas aulas, automaticamente a gente aumenta o nível de aprendizado. Se a aula é uma aula divertida, automaticamente eles vão aumentar muito o nível de aprendizado. Então esses pequenos detalhes é que faz toda a diferença numa aula de natação infantil. Galera, eu vou ficar por aqui. É uma breve dica para vocês aqui. Acompanhe o canal, toda semana eu vou colocar um vídeo e a gente vai crescendo junto aí no Nadando na Prática. Abraço!